Olá pessoal, na aula 3 nós faremos uma revisão sobre inequações. Uma inequação linear em x pode ser escrita na forma ax mais b menor que zero, ou ax mais b menor ou igual a zero, ou ax mais b maior que zero, ou ax mais b maior ou igual a zero. A definição é bem parecida com aquela que usamos para equações lineares, porém agora utilizaremos menor, menor igual, maior ou maior igual, onde a e b são números reais com a diferente de zero, senão nós eliminamos a nossa variável da inequação. Bom, no exemplo 1, nós iremos resolver a inequação 3, que multiplica x menos 1, mais 2, menor ou igual 5x, mais 6. Então, a primeira coisa a fazer é a distributiva. 3 que multiplica x, 3x. 3 que multiplica menos 1, menos 3. Mais 2, menor ou igual 5x, mais 6. Menos 3 com mais 2 fica menos 1. Então, temos 3x menos 1, menor ou igual 5x, mais 6. O menos 1 pode ser trocado de lado. Vamos ficar com 3x menor ou igual 5x. O 6, que se soma com 1, vira mais 7. O 5x também pode ser trocado de lado, e como ele ficará com o sinal negativo, teremos 3x menos 5x, ou seja, menos 2x menor ou igual a 7. Observem que sempre é importante deixarmos a variável com um sinal positivo. Então, vamos multiplicar essa linha por menos 1. O que era menos 2x vira 2x. Observem agora que sempre que multiplicarmos por menos 1, a inequação se inverte. Então, eu tinha menor ou igual, agora eu passo a ter maior ou igual, menos 7. Pois bem, o que nos resta fazer agora é isolar a variável x. Nós podemos pensar de duas formas. Nós podemos pensar que nós iremos pegar o 2, que está multiplicando, e iremos passá-lo para o outro lado dividindo, ou nós podemos pensar que nós desejamos eliminar esse 2. Para isso, nós precisamos dividir esse termo por 2. Mas para construirmos uma inequação equivalente, nós precisamos fazer a mesma operação com todos os elementos. Então, eu vou dividir o lado esquerdo por 2 e vou dividir também o lado direito por 2. Fazendo isso, eu tenho que, do lado esquerdo, os 2 se anulam, resultando em x. Do lado direito, eu terei menos 7, que divide 2, menos 3,5. Portanto, a solução da inequação é x maior ou igual a menos 3,5. O conjunto solução dessa desigualdade é o conjunto de todos os números reais que sejam maiores ou iguais a menos 3,5. Em notação de intervalo, nós podemos escrever isso utilizando colchetes, dizendo que a nossa solução vai de menos 3,5 até mais infinito. Observem que eu utilizei colchete fechado porque nós temos um maior igual. Isso quer dizer que, inclusive, o próprio menos 3,5 faz parte da solução. Se fosse apenas maior, nós teríamos que excluir o menos 3,5, e essa representação seria feita com o colchete aberto. Quando nós temos mais ou menos infinito, nós sempre utilizamos o colchete aberto. No exemplo 2, iremos determinar a solução de uma inequação linear e a representação gráfica do seu conjunto solução. A inequação é x sobre 3 mais 1 sobre 2 maior que x sobre 4 mais 1 sobre 3. Assim como fizemos para as equações, iremos determinar um mínimo múltiplo comum dos denominadores, que nesse caso será 12. E esse valor será multiplicado por ambos os lados da inequação. Então, faremos a distributiva. 12 que multiplica x sobre 3, 4x. 12 que multiplica 1 sobre 2, 6. 12 que multiplica x sobre 4, 3x. 12 que multiplica 1 sobre 3, 4. O 3x pode ser trocado de lado, tendo o seu sinal invertido. Ficaremos, portanto, com 4x menos 3x, ou seja, x, mais 6 maior que 4. Podemos fazer o mesmo com o mais 6, trocando o seu sinal. Ficaremos com x maior 4 menos 6,
menos 2. Portanto, a solução é x maior que menos 2. O conjunto solução dessa inequação é dado pelo intervalo aberto, menos 2, até mais infinito. E a representação gráfica é construída sobre a reta dos números reais. Então, nós vamos vir aonde está o ponto menos 2 e fazer uma circunferência, uma bolinha aberta, vazia, porque o menos 2 não faz parte da solução. E a partir dela, traçar uma linha mais espessa em direção ao mais infinito. No exemplo 3, nós iremos encontrar a solução para uma inequação dupla, que é menos 3 menor 2x mais 5 sobre 3 menor ou igual a 5. Observem de imediato que há um 3 no denominador do termo do meio que está nos atrapalhando. Então, o objetivo inicial é eliminar esse 3. Nós podemos fazer isso multiplicando esse elemento central por 3. Mas, para que tenhamos uma inequação equivalente, nós precisamos replicar essa operação para todos os elementos. Então, todo mundo deve ser multiplicado por 3. Menos 3 vezes 3, menos 9. 2x mais 5 sobre 3, que multiplica 3, iremos anular esse denominador, resultando apenas em 2x mais 5. E 5, que multiplica 3, 15. Observando o termo do meio, vemos que ainda tem um mais 5 sobrando, porque o nosso objetivo principal é isolar a variável x. Para eliminar esse mais 5, nós temos que fazer a operação de subtração menos 5, mas temos que fazer isso com todo mundo. Menos 9 menos 5 é menos 14. 2x mais 5 menos 5, resta 2x. E 15 menos 5, 10. O último passo, para que consigamos isolar o x, é eliminar o 2 que o multiplica. Então, temos que fazer a divisão por 2. Menos 14 por 2, menos 7. 2x, que divide 2, x. E 10 dividido por 2, 5. Pois bem, encontramos a solução. E ela nos diz que a resposta será todos os números de x que forem maiores que menos 7 e menores ou iguais que 5. Se nós formos escrever isso em notação de intervalo, nós iremos colocar um colchete aberto em menos 7, porque ele próprio não faz parte da solução, e um colchete fechado em mais 5, porque ele sim, inclusive, faz parte da solução. Em termos de representação gráfica, nós colocaremos aqui nosso pontinho vazio em menos 7, porque nós estamos o excluindo da resposta, e o nosso pontinho fechado em mais 5. Todo o intervalo que está entre esses dois pontos, representado por essa linha mais espessa, representa as possíveis soluções dessa inequação. Agora iremos observar algumas regrinhas para a solução de inequações com valor absoluto, ou seja, aquelas que utilizam módulo. Então, seja U uma expressão algébrica em x e A um número real maior ou igual a zero, ou seja, um real positivo. A primeira regra diz o seguinte: se módulo de U é menor que A, então U está no intervalo de menos A até A. Vejam por quê. Quando eu digo que módulo de U é menor que A, existem duas possibilidades: U menor que A e menos U menor que A, uma vez que o módulo trabalha com valor absoluto, ignorando o sinal negativo quando ele existe. Mas nós dissemos anteriormente que iremos trabalhar sempre com as variáveis positivas, e nesse caso a variável é o U. Portanto, precisamos multiplicá-lo por menos 1, fazendo U maior que menos A. Observem que até a desigualdade sofre influência do menos 1. Bom, as notações em azul que eu tenho são U menor do que A e o U maior do que menos A. Eu apenas reescrevi essas notações. Dizer menos A menor que U menor que A significa afirmar que o U está no intervalo entre menos A e mais A. Portanto, módulo de U é menor que A se e somente se menos A menor que U menor que A. Sempre que nós nos depararmos com uma inequação deste tipo, podemos fazer uso dessa regra. A regra 2 diz o seguinte:
Se módulo de u é maior que a, então u está no intervalo de menos infinito até menos a, ou então no intervalo de a até mais infinito. Isso porque, quando eu digo módulo de u é maior que a, também existem duas possibilidades, u maior que a e menos u maior que a. Novamente, para que a variável não fique negativa, iremos multiplicar por menos 1, obtendo u menor que menos a. Então, as notações em azul que eu tenho são u maior que a e u menor que menos a, dois intervalos distintos. Isso significa dizer que a variável u pode assumir valores menores do que menos a e também valores maiores do que a. Portanto, módulo de u maior que a, se e somente se u menor que menos a ou u maior do que a. Observe ainda que para qualquer uma das duas regras, ao invés de menor e maior, se necessário, nós podemos utilizar menor igual e maior igual. Esse aqui é o gráfico que representa as regrinhas vistas anteriormente. Nós tínhamos primeiro que módulo de u menor que a. Quando isso acontecia, u, que representa o x, estava sempre no intervalo de menos a até mais a. A regra número 2 nos dizia que módulo de u é maior que a. E quando isso acontecia, u poderia assumir valores menores do que menos a e valores maiores do que mais a. O exemplo 4 mostra um caso para a primeira regra. A inequação é módulo de x menos 4 menor do que 8, ou seja, módulo de u menor do que a, sendo que u, nesse caso, é x menos 4 e o a é o 8. Pois bem, olhando para a inequação, nós temos duas possibilidades. Nós podemos dizer que x menos 4 é menor do que 8 e também menos x menos 4 é menor do que 8. Para que a variável não seja negativa, nós iremos multiplicar isso aqui por menos 1, tendo x menos 4 maior do que menos 8. Reescrevendo e organizando essas notações, nós temos que menos 8 é menor que x menos 4, que é menor do que 8. A única coisa que precisamos fazer é aplicar diretamente essa regra. Então, módulo de x menos 4 menor que 8 é igual a menos 8 menor x menos 4 menor do que 8. Para isolar a variável, nós precisamos eliminar esse menos 4. Então, nós temos que adicionar 4 ao termo do meio e, para obtermos uma inequação equivalente, repetir esse procedimento para os outros termos. Então, menos 8 mais 4, menos 4. X menos 4 mais 4, x. E 8 mais 4, 12. Portanto, essa é a solução da inequação. Em notação de intervalo, podemos escrever aqui colchete aberto menos 4 até 12, colchete aberto, uma vez que o menos 4 e o 12 estão fora do intervalo. Observem agora o gráfico de y igual a módulo de x menos 4. Os valores que estão abaixo de y igual a 8 são aqueles que correspondem ao intervalo encontrado. Por quê? A inequação dizia que módulo de x menos 4 é menor do que 8. Aqui no gráfico, nós temos uma linha exatamente no y igual a 8. Nós devemos encontrar quais são os valores de x que, quando substituídos naquela expressão, fazem com que os valores de y sejam menores do que 8. E esses valores são exatamente aqueles que se encontram no intervalo de menos 4 até mais 12. Qualquer número que nós utilizarmos inferior a menos 4 ou superior a mais 12, fará com que essa inequação não seja verdadeira. O exemplo 5 traz um caso onde se aplica a segunda regra. A inequação é módulo de 3x menos 2 maior ou igual a 5. E a regra dizia que módulo de u é maior ou igual a se e somente se u for menor ou igual a menos a
ou U for maior ou igual a A. Recordando que a regra é a mesma quando nós temos simplesmente maior ou então maior ou igual. Pois bem, nesse caso, o U vale 3x menos 2 e o A vale 5. Aplicando a regra, nós vamos encontrar que 3x menos 2 menor ou igual a menos 5, ou seja, menos A, e 3x menos 2 maior ou igual a 5. Agora faremos a resolução algébrica das duas possibilidades. 3x menos 2 menor ou igual a menos 5. A primeira coisa a fazer é eliminar o menos 2, adicionando 2 dos dois lados da inequação. 3x menos 2 mais 2, 3x. Menos 5 mais 2, menos 3. Para isolar o x, precisamos agora dividir por 3. 3x, que divide 3, x, menor ou igual menos 3 dividido por 3, menos 1. A segunda possibilidade diz que 3x menos 2 maior ou igual a 5. Faremos o mesmo eliminando o menos 2. Portanto, 3x menos 2 mais 2 é 3x. 5 mais 2, 7. Agora, para isolar a variável, vamos dividir por 3. 3x, que divide 3, x, maior ou igual 7, que divide 3, 7 sobre 3. Portanto, a solução consiste em todos os números que estão em um ou em outro dos dois intervalos, menos infinito até menos 1, ou 7 sobre 3 até mais infinito. Isso pode ser escrito como uma união entre os dois intervalos. Significa que sempre que nós pegarmos valores de x que forem menores ou iguais a menos 1, ou então valores de x que forem maiores ou iguais a 7 sobre 3, nós faremos com que a inequação original seja verdadeira, ou seja, assim nós encontraremos valores de y que sejam sempre maiores ou iguais a 5. No exemplo 6, nós temos a resolução de uma inequação quadrática, que é x² menos x menos 12 maior do que zero. Então, o que precisamos fazer é resolver a equação correspondente. Fazemos de conta que, ao invés de uma inequação, nós temos a equação x² menos x menos 12 igual a zero. Podemos escolher qualquer método para resolver essa equação. Nesse caso, foi utilizada a fatoração soma e produto. Na frente da variável x tem um 1. Então, procurou-se por dois valores que somados resultassem em menos 1 e multiplicados em menos 12. Esses valores são menos 4 e mais 3. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 4 vezes mais 3 dá menos 12. Portanto, obtemos a forma fatorada. X menos 4, que multiplica x mais 3, é igual a zero. Para que essa igualdade seja verdade, ou x menos 4 vale zero, ou x mais 3 vale zero. Se nós isolarmos o x, iremos encontrar x igual a 4 ou x igual a menos 3. Vejam bem, as soluções da equação do segundo grau são menos 3 e 4. Porém, essas não são as soluções da inequação original, uma vez que 0 maior que 0 é falso. Quando nós encontramos as soluções da equação, nós encontramos valores de x que, quando substituídos do lado esquerdo, dão o mesmo que nós temos do lado direito. Se nós tivéssemos aqui o maior igual, não teríamos problema. Mas como é só maior, não podemos dizer que 0 é maior que 0. Então, para resolver o problema, nós precisamos analisar a inequação. Primeiro que, por esse coeficiente ser positivo, nós sabemos que a nossa parábola tem concavidade para cima. Depois, a nossa inequação nos diz que ela procura por valores de x que irão resultar em correspondentes valores de y sempre maiores do que zero. Então, se nós pensarmos no gráfico dessa equação, nós vamos observar que esses valores são aqueles que estão à esquerda e à direita das raízes encontradas. Ou seja, para todo x que nós pegarmos que for menor que menos 3, ou então todo x que for maior do que 4, nós vamos sempre encontrar valores em y maiores do que zero. Portanto, a solução da inequação original pode ser escrita como o intervalo menos infinito a menos 3, união com 4 a mais infinito. No exemplo 7,
nós temos a resolução de mais uma inequação quadrática, que é 2x² mais 3x menor ou igual a 20. Em primeiro lugar, nós vamos subtrair 20 de ambos os lados da inequação. Ou então, podemos pensar apenas que nós vamos trocar o 20 de lugar. Isso para obter a forma padrão, 2x² mais 3x menos 20 menor ou igual a 0. Feito isso, iremos resolver a equação quadrática correspondente, ou seja, 2x² mais 3x menos 20 igual a 0. Para isso, podemos utilizar qualquer técnica de resolução. Por exemplo, a partir de Bhaskara, nós podemos verificar que as raízes são x igual a menos 4 ou x igual a 5 sobre 2, que é 2,5. Nesse caso, as soluções da equação podem também ser consideradas soluções da inequação, porque agora nós temos um menor ou igual. Bom, do lado nós temos o gráfico de y igual a 2x² mais 3x menos 20. Vamos então compreender o que o problema pediu. Ele queria determinar valores de x para os quais nós encontraríamos correspondentes valores de y sempre menores ou iguais a 0. Isso acontece exatamente naquele intervalo que é delimitado pelas raízes que foram encontradas. Para qualquer x variando de menos 4 a 2,5, nós sempre iremos encontrar valores de y menores ou iguais que 0. Portanto, a solução da nossa inequação é dada pelo intervalo fechado de menos 4 a 2,5. No exemplo 8, nós iremos apenas reforçar a interpretação da resolução de uma inequação quadrática. Então, nós temos aqui a inequação x² menos 4x mais 1 maior ou igual a 0. E temos a representação da sua equação correspondente, y igual x² menos 4x mais 1. Graficamente, nós podemos observar que as soluções aproximadas são 0,3 ou 3,7. Pois bem, o que o problema procura? Ele procura por valores de x os quais nos darão correspondentes valores de y sempre maiores ou iguais que 0. E isso sempre ocorrerá quando nós escolhermos valores de x que são menores do que 0,3 ou então valores de x que são maiores que 3,7. Portanto, a solução da nossa inequação original será a união dos intervalos menos infinito a 0,3, fechado porque eu tenho um maior igual, com o intervalo 3,7 a mais infinito. No exemplo 9, nós temos um caso de inequação quadrática que não possui solução. Ela é x² mais 2x mais 2 menor do que 0. Então, nós temos aqui o gráfico da equação correspondente, y igual x² mais 2x mais 2. Observem que esse gráfico está acima do eixo horizontal x para qualquer valor de x que nós tomemos. Então, assim como a equação, a inequação x² mais 2x mais 2 menor que 0 não possui solução, ou seja, não há nenhum valor dessa curva que intercepta o eixo horizontal. Então, ela é dada por um conjunto vazio, e isso pode ser representado de duas formas. X pertence a esse zero cortado, ou então podemos escrever que x pertence a essas chaves vazias. Para finalizar, o exemplo 10 mostra a resolução apenas gráfica de uma inequação cúbica, que é x ao cubo mais 2x² menos 1 maior ou igual a 0. Então, nós temos a representação da equação equivalente y igual x ao cubo mais 2x² menos 1. Graficamente, nós podemos encontrar as raízes aproximadas para essa equação, e elas serão menos 1,6, menos 1 e 0,6. Pois bem, a inequação procura quais são os valores de x para os quais encontraremos correspondentes valores de y maiores ou iguais a 0. Isso ocorre em dois momentos. Isso acontece quando nós pegamos valores de x variando no intervalo entre menos 1,6 e menos 1,
e também quando nós pegamos valores de x que são maiores do que 0,6. Portanto, a solução da nossa inequação pode ser dada pela união dos intervalos menos 1,6 até menos 1 com 0,6 até o mais infinito.